Chapter 93, Conqueror of the 20th Floor. Está tudo bem se você não está preparado, Sênior? Eu olhei para cima a partir da minha pesquisa como Lúcia me fez essa pergunta. Fazia cerca de uma semana desde que as avaliações intercalares tinham começado. Enquanto isso, as avaliações para outros assuntos já haviam terminado, e eu esperava receber uma pontuação decente desta vez também. Lúcia estava provavelmente a perguntar sobre a avaliação conjunta com a Night Academy e a Torre de Modras. Estudou todas as estratégias. Bem, se estudar estratégias era tudo o que era preciso para escalar, então qualquer um poderia ter escalado. Não pude discutir com essa afirmação. E verdade seja dita, dizendo que eu tinha estudado as estratégias seria uma mentira, então eu hesitei em responder. Mesmo Sênior Diane não tem vindo ultimamente por causa disso. É estranho vê-la tão descontraída quando os outros idosos não estão. Seu ponto é válido, mas ficar ansioso não mudará nada. Farei o meu melhor quando chegar à altura. Diane estava na 88ª equipe, bem na minha frente, devido à divisão de equipes em sets de 10. E ela estava prestes a entrar em breve. Mas vamos ver a Sênior Diane a subir. Eu podia ver que as equipes de 71 a 80 foram feitas principalmente, exceto por uma equipe, pelo que eu poderia dizer. Eu também estava curioso. A Diane atual tinha alcançado um crescimento esmagador em comparação com qualquer outro momento. Eu me perguntava até onde ela seria capaz de subir. Ela não pode chegar ao fim. Se ela o fizesse, ela iria aproveitar completamente a peça oculta. Comecei a me sentir um pouco desconfortável. Para referência, o trio do primeiro ano terminou a avaliação com pontuações respeitáveis. Aquele que alcançou o andar mais alto foi, sem surpresa, Louis Artman, que subiu até o 15º andar. E isso não foi um feito pequeno. O 10º andar era conhecido como território do demônio, uma espécie de chão-chefe. A maioria dos participantes enfrentou a eliminação em torno do 10º andar, mas mesmo que conseguissem passar por isso, a dificuldade aumentou drasticamente em incrementos de 10 andares depois disso, tornando incrivelmente desafiador avançar passo a passo. O recorde mais alto da história da academia é o 24º andar. O 20º andar não era o território do demônio, mas sim o reino celestial. Havia alguns indivíduos na história da academia que tinham atingido o 20º andar, mas apenas um tinha conquistado. Aquela pessoa tinha surpreendentemente atropelado todo o caminho até o 24º andar em uma única tentativa. Ele era o monstro conhecido como Machimen Cronel. Ele era um dos mestres da aura, e mesmo entre eles, ele estava no topo das fileiras em termos de força. Graduando-se na Academia Rodren, ele estava atualmente em seus 60 anos. Como esperado de um Aura Master, ele tinha uma personalidade excêntrica, ignorando as honras concedidas pelo Império e vagando livremente como quisesse. Se o mestre é como um eremita, então Machimen é um desastre vivo. De qualquer forma, até ele tinha atingido seu limite no 24º andar. Claro, cada aluno teve a oportunidade de desafiar a Torre de Modras apenas uma vez em seus 1º e 4º anos. No momento em que Louis se tornou um estudante do 4º ano, ele poderia ter tido a chance de superar o recorde de Machimen. Assumindo que ele cresceu corretamente. Antes de Louis se formar, preciso de lhe dar um sentido de direção. Saí da sala de pesquisa com Lúcia e me dirigi em direção à Torre de Modras. A vizinhança da Torre de Modras já estava cheia de atividade, mesmo que não fosse a vez de assistir às avaliações. Lúcia viu Diane à distância e correu. Diane, que estava esperando, cumprimentou Lúcia com um sorriso. Ela parecia ainda mais entusiasmada agora do que quando estava de frente para mim. Sentindo-me um pouco amargo sobre isso, eu disse a Diane: sim, estou esperando em antecipação. Vou quebrar um recorde. Claro, eu vou estar ansioso por isso. Lembra-se da nossa aposta? Sorri e acenei para Diane, que me olhou com uma expressão ligeiramente satisfeita. Espero que estejas pronto para conceder o meu desejo. Eu não vou perder, então não se preocupe. Mas vou ficar nervoso. Naquele momento, vi o último aluno restante na Torre de Modras sendo eliminado.
Os assistentes que estavam esperando imediatamente chamaram as equipes que estavam esperando por sua vez. Times 81 to 90, por favor entre. Ao ouvir o chamado deles, Diane acenou para Lúcia e para mim, depois entrou na torre de Modras. Lúcia aplaudiu por ela quando ela entrou, apertando o punho. Lúcia, ouviste falar da aposta entre a Diane e eu? Sim. Então, espero que a Diane Sênior melhore. Não tenho ninguém do meu lado, não tenho ninguém. Mesmo que eu tente o meu melhor, é tudo inútil. Parando esses pensamentos inúteis, eu me concentrei em observar Diane através da tela. Parecia que ela tinha planejado com antecedência, como os aprendizes de cavaleiro, juntamente com outros magos, a cercaram em um círculo. Esta foi a formação mais comum. Essas formações também poderiam ser aprendidas na academia. O primeiro andar era simples de romper, cheio de armadilhas. No entanto, as posições e os tipos de armadilhas mudaram a cada vez. Diane lançou magia de distorção espacial ao seu redor, conectando-a aos aprendizes de cavaleiros que a cercam. Como resultado, uma barreira de forma redonda se formou. As armadilhas foram acionadas e flechas choveram. No entanto, as setas recebidas passaram diretamente pelos alunos na frente, atingindo aqueles na parte de trás. Desde que se limitasse às armadilhas que disparavam projéteis, essa estratégia era extremamente eficaz. É claro que as armadilhas não se limitavam às baseadas em projéteis, mas Diane já havia analisado o espaço usando magia espacial para avançar. Tudo como um código de fraude. As armadilhas não representavam ameaça para Diane. O desafio para ela provavelmente seria o chão com monstros que precisavam ser derrotados para prosseguir. Mas sendo o vencedor do torneio, a proeza de combate de Diane foi esmagadora. Ela já está no segundo andar. Ei, isso não é um novo disco? Avançando para o segundo andar, ela rapidamente navegou pelo chão entrelaçado e matou sem esforço os goblins que surgiram. Sua velocidade era tão surpreendente que poderia ser descrita como esmagadora. Outras equipas ainda estão no primeiro andar. Saúde e espanto misturados com espanto ecoaram ao meu redor. Talvez este pudesse ser o momento em que um novo capítulo da história da academia estava sendo escrito, então essas reações eram apenas naturais. De repente, Lúcia parecia preocupada. Embora ela estivesse torcendo por Diane antes, parecia que agora que ela achava que eu poderia perder, ela estava ficando preocupada. Por que você está preocupado? Não é isso. Pensei que o Sênior ia ganhar, mas ver-te tão calmo. Posso ser mais lento que a Diane. No entanto, a aposta era sobre quem subiria mais alto. A menos que Diane conseguisse chegar ao 30º andar, eu estava confiante de que venceria. Deve haver pelo menos um andar onde você não pode prosseguir sem conhecer o truque. Talvez Machimen não pudesse ir mais longe por causa desse truque, mesmo depois de chegar ao 24º andar. Sorrindo, olhei para Lúcia, e ela sorriu em resposta. A avaliação intercalar estava em curso há 11 dias. Assim que as aulas terminaram, Louis Hartmann foi para a Torre Modras. Acompanhando-o estava Serena, que não estava por perto há algum tempo. É o 4º dia de hoje. Fazia 3 dias desde que Diane Alben entrou na Torre Modras. Durante esse tempo, todos os membros de sua equipe foram eliminados, deixando-a sozinha na torre. Hoje ela vai finalmente chegar ao 20º andar. Sim, mas pode Diane Sênior chegar ao 20º andar? Todas aquelas figuras proeminentes que tinham sido estudantes da Academia Rodrin e caíram no 20º andar eram agora o centro das atenções. Até chegar ao 20º andar é notável. De fato, você poderia dizer isso como o vencedor do torneio. Como alguém que só tinha chegado ao 15º andar, ele não podia deixar de ver a ascensão de Diane ao 20º andar como algo impressionante. Tendo experimentado os andares acima do 10º nível, o número 20 teve um impacto claro. Uma vez que Diane Sênior termina, é a vez de Adries Sênior. Mesmo que o Sênior Adries seja incrível, duvido que ele possa quebrar o recorde do Sênior Diane. Em resposta à pergunta de Serena, Luiz manteve seu silêncio. Francamente, ele não achava que Adries poderia superar o desempenho de Diane. No entanto, ele não podia ter certeza.
Isso porque Adrias era um usuário de classe dupla, habilidoso em magia e esgrima, o que introduziu um elemento de imprevisibilidade. Até agora eu entendo quão incrível Adrias Sênior é, enfrentei-o num duelo, por isso não posso ignorar. Mas não importa o quão incrível ele seja, ele pode chegar ao 20º andar? Enquanto conversávamos, o trem havia chegado perto da Torre Modras. Saindo do trem, vimos uma enorme multidão reunida perto da torre. Não há apenas estudantes. Como Serena observou, não eram apenas os alunos presentes, professores, chefes de vários departamentos e até mesmo figuras externas famosas se reuniram, todos observando a tela que tinha sido ampliada usando magia para todos verem. Ela fez isso. Ela fez isso. De repente, um tremendo rugido de aplausos irrompeu, fazendo com que Louis e Serena se virassem e depois se apressassem para verificar a tela. Na tela estava Diane Alben, que havia derrotado o chefe do 20º andar com uma aparência exausta. Depois de Machimen, foram 42 anos notáveis desde que alguém passou com sucesso o 20º andar, um feito notável para um mágico. A área perto da Torre Modras tornou-se uma panela fervente de aplausos e espanto. Até mesmo os participantes externos que vieram assistir ficaram impressionados. Nós te saudamos, Senhor da Torre Mágica. 2. Isso é realmente incrível. O mago do século nasceu. HMPH, isto não é nada para Diane. Inúmeras mensagens de felicitações foram dirigidas a Bart Alben, que estava presente. Bart respondeu com um tom indiferente, mas seus lábios se contraíram para se moderam. Infelizmente, a jornada de Diane terminou no 21º andar. Como o 20º andar era um estágio de chefe, pode-se argumentar que o 21º andar era mais desafiador. Tendo já gasto toda a sua força no andar anterior, Diane foi eliminada no 21º andar sem muita resistência. No entanto, nenhum dos indivíduos reunidos expressou decepção ao ver Diane sair da torre. Diane Alben já tinha conseguido fazer história ao chegar ao 20º andar. Estudante Diane Alben. Por favor, compartilhe algumas palavras. Primeiro transeunte do 20º andar em mais de 40 anos. E o primeiro da escola de magia. Entre os participantes externos, havia repórteres de jornais, e eles pareciam zelosos em reunir entrevistas. Quando Diane emergiu da torre, ela pareceu um pouco surpreendida pela grande multidão que a esperava. Ela olhou fixamente por um momento para a cena antes de virar o olhar em uma direção particular. Quando ela o fez, todos se reuniram em torno, mudou sua atenção nessa direção também. Lá, o próximo grupo de espera estava de pé. Diane ignorou as perguntas dirigidas a ela e caminhou firmemente em direção a um determinado indivíduo. Ela parou na frente dessa pessoa. O som das câmeras tirando fotos acompanhava a visão de Diane e Adrias de frente uma para a outra, com os olhos fechados. Desculpe, mas parece que ganhei novamente desta vez. As palavras provocadoras de Diane causaram um rebuliço entre os espectadores. Através de suas palavras, pode-se inferir por que Diane se aproximou de Adrias. Adrias olhou para ela com um rosto sem expressão, depois sorriu levemente. Você está admitindo a derrota? Adrias calmamente chamou seu nome e, em seguida, abrindo lentamente a boca, declarou: Eu vou conquistar a Torre Modras. Um momento de silêncio varreu os arredores. A atmosfera ficou fria devido ao absurdo de sua declaração. No entanto, Adrias não estava terminado. Este é apenas um processo de passagem. Devemos apontar para o objetivo real. Por o objetivo real, ele quis dizer a torre situada dentro do palácio. Suas palavras extremamente ambiciosas aceleraram o ritmo dos repórteres anotando suas palavras. Diane Alben, desta vez a vitória será minha. Chapter 94, Ventre. Após a aparição de Diane Alben, a avaliação que havia pausado foi brevemente retomada. O último grupo a entrar na Torre Modras. Entre eles, os olhares dirigidos a Adrias Cromwell, que fazia parte do último grupo, variavam. Uau, devemos dizer que ele está transbordando de confiança ou simplesmente arrogante? O jovem amigo tem entusiasmo, e isso é bom. Qualquer homem deve ter esse nível de zelo.
Tanto Christian, o segundo em comando da Torre Rodring Magic, e Dainard, que veio correndo ao ouvir notícias do 20º andar, um subordinado do Duque de Marein e vice-comandante dos Cavaleiros de Marein, falou um após o outro. Ambos eram figuras influentes, então os repórteres estavam ocupados derrubando suas palavras um por um. Entre as pessoas reunidas aqui, não havia um único indivíduo cuja reputação ficasse para trás. Assim, o impacto de cada palavra, cada frase, foi substancial. Esses indivíduos começaram a trocar palavras de maneira animada. É apenas a conversa infundada de um jovem imprudente. Não há necessidade de levá-lo a sério. Mas Adrias Cromwell tem uma constituição única. Ser capaz de usar magia e esgrima simultaneamente lhe dá uma vantagem no manuseio de variáveis. Não importa quão única seja a sua constituição, ele é apenas um estudante. Além disso, sua mana disponível é limitada, então não tem sentido. Adrias Cromwell é importante agora? Faz 42 anos desde que surgiu um transeunte do 20º andar. Para não mencionar, o primeiro mágico. Uma vez que Diane Albin se formar, você não ficará mais curioso sobre a honra que ela ganhará quando visitar a verdadeira torre mais tarde? Deixando para trás a comoção das pessoas, os 7 grupos finais começaram a entrar na Torre Modras. O som dos estudantes aplaudindo se espalhou, e logo a atenção de todos voltou para Diane, que acabará de sair da torre. Diane, assim que ela saiu, foi sitiada por todos os tipos de perguntas. Ela respondeu aos repórteres com uma expressão cansada. Ela parece cansada, então vamos parar aqui, minha filha. As gravações de tela permanecerão de qualquer maneira. Finalmente, Bart deu um passo à frente e gentilmente limpou as pessoas ao redor de Diane. Olhando para o pai, Diane conseguiu um sorriso fraco. Você trabalhou duro. Você me deixa orgulhoso. A cabeça de Diane assentiu ligeiramente em resposta às palavras de Bart. Ela olhou para trás por um momento. Na tela estava a imagem de Adrias, que acabará de entrar na torre. Se for Adrias, ele deve ser capaz de subir pelo menos 10 andares. É bom descansar um pouco e voltar. Embora ela quisesse assistir ao desempenho de Adrias, ela estava muito exausta agora. Ela pensou que poderia descansar e vê-lo mais tarde. Com isso em mente, ela seguiu seu pai pelo caminho. A Torre Modras tinha uma aparência superficial composta por 30 andares. Cada andar tinha uma estrutura e conteúdo diferentes, com sua aparência mudando toda vez que alguém entrava. Mesmo que a informação básica fosse compreensível, dizia-se que você não poderia memorizá-la como conhecimento oficial. O primeiro andar requer apenas a navegação de armadilhas. No entanto, o caminho é complicado como um labirinto. A forma do labirinto mudava a cada vez, deixando tudo para a sorte. No entanto, como os alunos da Academia Rodring não tinham pouca habilidade, lidar com meras armadilhas não os levaria a serem eliminados. Pode-se simplesmente considerá-lo como um aquecimento. Uma enorme pedra rolou em direção a eles, mas os calouros que estavam bloqueando o caminho impiedosamente dividiram-no com suas espadas. Fal. É o primeiro andar, claro que é fácil. Por enquanto, decidi usar apenas magia. Uma vez que todos seriam eliminados uma vez que subissem ainda mais, e só eu permaneceria, optei por não exercer todo o meu esforço. Além disso, descansando agora e evoluindo meu talento em magia elemental, eu poderia ter a chance de evoluir magia elemental em algo mais poderoso. No momento, eu estava aprendendo magia elementar de tipos de terra, fogo e vento. Atualmente, eu estava aprendendo principalmente os 3 elementos que tinham compatibilidade favorável. A magia elemental era tipicamente focada em apenas 3 tipos, mesmo entre outros mágicos, então eu estava principalmente aderindo ao básico por enquanto. Eu deveria aprender os outros elementos mais tarde se o meu talento evoluir. Alguém acidentalmente acionou uma armadilha, fazendo com que as flechas chovessem. Inclinei a cabeça ligeiramente para evitar as flechas e lancei um escudo da terra sobre Vincent, que estava ao meu lado. Em termos de habilidade mágica sozinho, Vincent tinha maior habilidade e nível do que eu, mas a experiência prática permaneceu um desafio. Pode-se compará-lo a um recruta cru pisando no campo de batalha pela primeira vez.
Embora haja uma avaliação prática semelhante a uma batalha real todas as vezes, por que ele é tão imperturbável? Como ele conseguiu avançar sem falhar? Bem, até o passado eu consegui avançar sem incidentes até o terceiro ano, mas esse cara é outra coisa. No final, o que mais importava era a graduação. Avançar não era um problema, desde que você se saísse razoavelmente bem, mas a graduação era realmente difícil, ou essa era a marca registrada da Academia Rodrin. Com isso, lidamos com todas as armadilhas no labirinto do primeiro andar. Então, o que? Não é um ataque de tempo. Os calouros, agora olhando para mim como seu líder, viraram a cabeça e perguntaram: Sênior, devemos ir imediatamente? Olhei ligeiramente para a condição de Vincent ao meu lado e falei. Não havia necessidade de arrastar as coisas desnecessariamente. Subimos imediatamente para o segundo andar. A partir do segundo andar, monstros reais apareceram junto com armadilhas. Claro, os monstros nos andares iniciais eram mais como forragem de canhão, mas uma vez que passamos do quinto andar, monstros mais difíceis com os quais os alunos do primeiro ano lutariam começaram a aparecer. Como eu esperava, goblins apareceram no segundo andar. Havia apenas 5 deles. Dado que eles eram mais fracos do que os homens adultos e eram menos em número do que nós, o resultado era óbvio, mesmo sem olhar. Ainda assim, eu decidi colocar o meu melhor esforço em usar magia para melhorar o meu nível de habilidade. Enquanto passávamos suavemente pelo segundo andar e estávamos prestes a subir para o terceiro andar, um dos membros da nossa equipe falou comigo com um tom preocupado. Bem, eu estava me perguntando se você não está usando muita mana. Desde que eu tinha mencionado antes de partir que só estaria usando magia nos andares iniciais, parecia que não havia queixas. No entanto, separado disso, parecia que eles estavam preocupados com o uso indiscriminado de magia por mim. Não se preocupe com isso. Como disse antes, não estou a planear perder para Diane Alben. Uma vez que eu cortei, não mais palavras saíram. Mas pode haver alguma ansiedade escondida lá no fundo. Afinal, meu objetivo era conquistar a torre. Mesmo que todos os membros da minha equipe desistissem cedo, eu ainda poderia alcançar uma pontuação máxima por conta própria. Claro, assumindo que eu a conquistei. Não importa o que, eu tive que romper por causa das recompensas. As recompensas pela conquista eram tão doces. A partir de então, à medida que subíamos ao chão, fizemos pequenas pausas e subimos de forma constante. Como eu queria marcar bem nas avaliações, era um bônus cuidar para que os membros da minha equipe não desistissem. Vamos descansar por hoje. Exatamente. Olhando para as outras equipas, eles têm perdido membros desde o primeiro dia. Houve um telefonema de perto onde 1 ou 2 membros quase foram eliminados no sexto andar, mas conseguimos salvá-los pela largura de um fio de cabelo. Até então, eu não tinha usado minha espada, o que permitiu que meu nível de habilidade de magia elementar crescesse em um ritmo surpreendente. Tudo isso foi graças à minha capacidade de mana normalmente alta e taxa de regeneração de mana devido ao meu pecado original. Não estás cansado, Sênior? Ah, eu tenho uma constituição única, então eu pareço ter um pouco de mana. Nós nos preparamos para descansar na área aberta antes das escadas que levam ao sétimo andar. Como já tínhamos limpado todas as ameaças no sexto andar, era possível. Todo mundo sobreviveu no sexto andar, e se formos para o sétimo andar amanhã, já estamos no topo, certo? Exatamente. Se 7 de nós estão no sétimo andar, já são 49 pontos. Já ultrapassamos o escalão médio. É tudo graças ao Sênior Adrias. Embora parecesse que eu não causasse muito impacto porque eu só usava magia, essa não era a verdade. Usando minha experiência das operações das forças especiais da minha vida passada e as informações de jogos que eu já conhecia, eu estava dando ordens precisas, garantir que eu não tivesse deixado uma única pessoa ser eliminada até agora. Sem o meu conhecimento, essa contribuição invisível foi gradualmente elevando minha reputação entre os membros da minha equipe para níveis altíssimos. Adrias, onde aprendeste tudo isso? Sabes, as coisas sobre atirar os inimigos ao caos e colapsar as suas formações. Eu estava interessado. Estudei-o quando era mais novo.
Dei ao Vincent uma resposta adequada à sua pergunta. Eu acreditava que muito poucas pessoas neste mundo tinham experiência que poderia me alcançar em compromissos táticos de pequena escala. Isso porque o que eu estava aprendendo, dominando e usando era uma estratégia moderna de ponta. Sendo provado pela ciência, não havia ninguém que não fosse um gênio tático que pudesse me vencer em compromissos de pequena escala. Depois de um jantar simples, decidimos em um cronograma de relógio. Mesmo que tivéssemos removido todas as ameaças, dormir ao ar livre exigia um relógio, o que era essencial. Graças à consideração dos membros da minha equipe, eu estava no comando do primeiro relógio. Enquanto cuidava das brasas da fogueira, confirmei o potencial de evolução na minha magia elemental. Adrias Cromwell's Talent, Evolution Potential of Elemental Magic, Universal, 74%. Quando o adquiri pela primeira vez, era de 30%, mas já tinha subido mais de 40%. Se continuasse assim, senti que quando saí da Torre de Modras, poderia exceder 90%. Isso é bom, mas eu estou começando a querer um talento genial. Meu maior talento era o talento prodígio. Mesmo com apenas o talento prodígio, foi a este nível. Se eu evoluísse para um gênio, quão mais forte eu me tornaria? Por enquanto, o talento de combate tem o maior potencial. O talento de combate foi o único talento entre os meus que mostrou uma frase de possibilidade de evolução, embora fosse um prodígio. Ele estava mostrando um enorme potencial de 41% para a evolução, e sua taxa de crescimento foi certamente maior, provavelmente devido a ser um prodígio. Espero que isso aconteça antes da formatura. Antes de me formar, eu queria aumentar minhas especificações o máximo possível. E se possível, eu também precisava fortalecer e adicionar mortos-vivos. Ao contrário da Torre de Modras, na verdadeira torre, as circunstâncias internas não podiam ser vistas, então eu não tinha reservas sobre o uso de magia negra. Claro, eu provavelmente só poderei usá-lo depois que todos os outros participantes forem eliminados. Eu entraria com os membros que se formariam no mesmo ano, formando uma equipe juntos. Então, aos olhos dos outros, eu não seria capaz de usá-lo. Em última análise, o tempo que eu poderia usar magia negra seria quando eu era o único que restava. Eu tinha confiança de que iria durar até o fim. Como estou agora, estou em um estado mais forte do que qualquer outro personagem jogável. Eu provavelmente posso rivalizar com Diane neste estado. Mas a taxa de crescimento dos caras que vieram em seguida também foi tremenda, então eu não estava preocupado. Pensei que o crescimento da minha e da Diane era um pouco anormal. Enquanto organizava meus pensamentos sozinho, continuei cuidando da fogueira. Chapter 95, Vashievin a New Record. Uma nova onda estava varrendo a academia nos dias de hoje. Além de incidentes e acidentes, esta foi a primeira vez que uma situação se acalmou desde o torneio. Eles estão no 10º andar agora. Com o 10º andar, Adrias não poderá mais confiar apenas em magia, certo? A faísca para a Torre de Modras, que parecia ter morrido depois de Diane, tinha sido reacendida por Adrias. Todos sobrevivendo até o 10º andar. Os alunos estavam questionando como isso era possível. Entender os julgamentos e táticas oportunas de Adrias era difícil, a menos que você tivesse experimentado em primeira mão. No entanto, pessoas de fora que continuavam a assistir sem sair de seus assentos ainda podiam perceber o quão notável Adrias era. Quão talentosa Adrias era. Mesmo que eles não conseguissem ouvir o som, eles conseguiam adivinhar o que estava acontecendo através dos gestos de Adrias e dos movimentos dos membros de sua equipe, vê-lo a partir da perspectiva de alguém com experiência como líder ou comandante. Parece que havia outro talento inesperado. Eu suponho que ele seria uma adição interessante para a Fortaleza do Norte. Ouvi dizer que batalhas regionais de pequena escala ainda acontecem com frequência, e Lord Bargras provavelmente apreciaria saber disso. Enviar tal talento para o norte é um desperdício. No entanto, não há dúvida de que ele é um talento capaz de combate e comando. Originalmente, mesmo que Adrias Cromwell possa ser um estudante agora, ele será um conde se formar. Todos, tenham cuidado com as vossas palavras. Ele tornou-se tão famoso que nos esquecemos.
Mas como é que ele ainda mantém o estatuto de conde? A essa altura, até mesmo os jornalistas que haviam recuado após as conquistas de Diane tiveram que retornar. Claro, eles não podiam se comparar com os registros de Diane, mas se houvesse indivíduos excepcionais que tiveram um bom desempenho na mesma série, isso era suficiente para criar buzz. Como resultado, a área em frente à Torre de Modras estava mais animada do que nunca. Quando subimos para o 10º andar, apenas uma porta enorme nos aguardava. Apesar de já ter descansado o suficiente nos andares anteriores, os rostos de todos ainda mostravam sinais de tensão. Gostaria de levar todos pelo 10º andar, se possível. Eu era alguém que via truques e fraquezas desconhecidas. Talvez fosse possível que todos sobrevivessem neste andar também. Enquanto ponderava isso, um dos calouros de repente se aproximou e inclinou a cabeça. Eu tenho sido grato até agora. Sênior, você provavelmente vai passar o 10º andar sem problemas. Eu posso acabar eliminado, então eu quero expressar minha gratidão com antecedência. No começo, eu não tinha certeza sobre o cara, mas depois de chegar a este ponto juntos, ele se tornou um fã ardente meu. Depois que ele me cumprimentou, outros caras seguiram o exemplo, um após o outro, curvando-se respeitosamente. Eu nunca pensei que chegaríamos ao 10º andar. É tudo graças ao Sênior Adrias. Obrigado por nos dar esta valiosa experiência. Eu estava esperando para se juntar a uma prestigiada ordem de cavaleiros, mas graças a você, Sênior, meu objetivo mudou. Se tiver oportunidade, quero tornar-me num cavaleiro capaz de criar estratégias e comandar como tu. Obrigado por solidificar os objetivos da minha vida. Adrias, Sênior, tens namorada? Se não, posso confessar-te mais tarde? A observação um tanto brincalhona de Britney, o único momento alegre, trouxe risadas para todos, difundindo o que poderia ter sido uma atmosfera escura. Até mesmo Vincent, meu colega de classe, veio até mim para expressar sua gratidão, então eu o acenei. Por que você acha que este é o fim? Todos que estavam conversando como se pensassem que este era o fim se voltaram para mim. A partir de agora, o briefing da missão do 10º andar começa. Ouça bem e siga. Sorri com as expressões surpreendidas. Vamos reescrever a história. Até este ponto, eu nunca tinha terminado de jogar através dos andares abaixo do 10. 3. Com isso, eu poderia orgulhosamente afirmar ter uma melhor compreensão do 10º andar do que qualquer outra pessoa. O chefe no 10º andar é o Golem de Ferro. Embora o nome possa parecer fraco, seu perigo e força eram imensos, o suficiente para ser considerado um verdadeiro chefe. Sua imensa força foi ao ponto de que mesmo um golpe errado de seu punho poderoso significaria uma eliminação automática. Além disso, sua velocidade estava a par com sua potência, então não havia espaço para complacência. Apesar de seu tamanho maciço, sua velocidade era comparável à de um cavaleiro médio, tornando difícil para os bruxos escaparem ilesos quando o golem de repente se fechou enquanto eles estavam fornecendo apoio da parte traseira. Um golem, por isso tem resistência ilimitada. A justa não tem sentido. Mesmo as técnicas de justa frequentemente usadas quando se enfrenta adversários formidáveis eram ineficazes. No entanto, foi possível parar seus movimentos destruindo o núcleo mágico que o alimentava. Mas era mais fácil dizer do que fazer, já que o núcleo mágico do golem mudava de posição com frequência. Felizmente, eu não estava preocupado com isso. Alguém soltou um suspiro tenso. Eu tinha dado um plano detalhado, cobrindo vários truques e fraquezas, mas parecia que a tensão era inevitável. Como eu fiz, a porta bloqueando o nosso caminho começou a umedecer lentamente. Adrias, estás mesmo bem? Vincent perguntou com uma voz desconfortável. Eu levantei minha voz para que todos ouvissem em resposta à sua pergunta. Seus rankings atuais por si só colocam você no nível superior. Não há necessidade de se preocupar. Faz o que te disse. Isso é certo. Estamos todos no topo de qualquer maneira. Vendo Vincent finalmente relaxar, percebi como era fácil lidar com ele, e me senti aliviado. Embora eu visasse que todos passassem pelo chão, eu estava preocupado com Vincent, já que seus movimentos eram retardados como mágico.
Como o 10º andar era chamado de o reino da magia, os golems não eram tão diretos quanto apareciam. Vincent, que tinha movimentos mais lentos, era um alvo fácil para o golem. Vendo pessoalmente, seu tamanho é muito mais perceptível. Quando a porta se abriu totalmente, um golem de ferro ficou alto no amplo espaço. Além do golem, havia dispositivos escondidos e armadilhas ao redor, embora não fossem visíveis. Cuidado com as armadilhas de ambos os lados. Eu reiterei o aviso, apenas por precaução, mesmo que eu já tivesse informado. Minha equipe assentiu e caminhou para a frente. Com um som estrondoso, o som do núcleo mágico ativando reverberava pelo ar. A porta que tínhamos aberto fechou novamente, e o golem anteriormente adormecido levantou-se de sua posição agachada, de pé e olhando para nós. Eu sussurrei para minha equipe e comecei a contar internamente. Entrando na torre, tirei Galachur pela primeira vez e segui o plano como havíamos discutido anteriormente. Eu bati no golem ainda imóvel com um golpe forte. Um tremendo recuo foi refletido através da barreira mágica em torno do exterior do golem. Enquanto eu estava desenhando o agro, meus companheiros de equipe assumiram suas posições. Como era uma sala de chefes no 10º andar, havia apenas um golem de ferro como inimigo principal. No entanto, várias armadilhas foram espalhadas por toda a sala espaçosa, e os membros da minha equipe já estavam posicionados perto dessas armadilhas, prontos para usá-las. Enquanto golpeava o golem em movimento lento mais uma vez, eu gritei. Em resposta, Vincent, que estava preparando um feitiço, balançou sua equipe. A magia da água que ele lançou foi extraordinariamente poderosa para Vincent. No entanto, a maior parte de sua força foi absorvida pela barreira mágica em torno do exterior do golem, deixando o golem mal molhado. Talvez por causa disso, o agro do golem ainda permanecesse focado em mim. Sem sofrer nenhum golpe, o golem de repente balançou o punho em minha direção. Evitei-o intencionalmente por pouco e segui meu caminho em direção ao meu primeiro alvo. 41 segundos. O tempo é crucial. Olhando para trás enquanto corria, confirmei que o agro do golem estava devidamente atraído por mim e gritou. Ao meu grito, Gilbert acionou uma armadilha e rapidamente pulou para fora do caminho. Em resposta, uma corrente de alta tensão começou a fluir de uma parte específica do piso. Desde que eu estava antecipando isso, eu parei abruptamente sem tocar o chão e executei um pivô rápido. No entanto, o golem que me seguia não conseguiu superar seu próprio impulso e pisou no chão. Com um barulho tremendo, o golem de ferro estremeceu. A magia da água que Vincent havia preparado anteriormente colidiu com a armadilha elétrica, produzindo um efeito significativo. Ele conseguiu romper a barreira mágica em torno do exterior do golem. 1 minuto e 12 segundos. Apesar de sofrer danos tremendos da eletricidade, o golem voltou para me enfrentar sem mostrar nenhum sinal de dor. Era uma forma de vida artificial incapaz de sentir dor. Ângelo. Não está lá. 2 passos para a esquerda. Eu gritei para um companheiro de equipe que estava no próximo alvo. Ângelo, tenso com a concentração, rapidamente moveu 2 passos para a esquerda. Então, o dano causado parecia mais forte do que eu esperava. O golem parou, levantando as 2 mãos acima da cabeça. Foi um sinal de que estava em transição para a próxima fase. Mudança de plano. Formação B. No entanto, eu já tinha antecipado esta categoria, então eu rapidamente mudei para o segundo plano que eu tinha preparado. Meus companheiros correram para o meu lado com cautela, evitando armadilhas, e o golem bateu no chão. O chão tremeu como ondas, e as bordas desmoronaram, formando precipícios em todas as direções. Saltamos para fugir do chão instável, e Vincent carregou um dos membros da equipe e pulou também, rapidamente retomando sua tarefa. Eu já havia feito o chão escorregadio e já tinha uma poção preparada, que agora recuperei da minha bolsa. Aqui, são 3 minutos e 23 segundos. Mais rápido do que o planeado, mas deve estar tudo bem. Depois de bater no chão, o golem ligeiramente atrasado foi tocado por cada um dos membros da minha equipe quando eles passaram. Gradualmente, o golem se levantou e, quando seus 2 olhos começaram a brilhar em vermelho, percebi que era hora e gritei. Vincent!
9 horas de direção. Todos, estejam prontos. Vincent e o companheiro de equipe que o carregava correram em direção ao golem de frente para a direção das 9 horas. Os fatores críticos agora eram se o feitiço de Vincent estava pronto e se sua magia poderia suportar o ataque. Se for bem sucedido, todos nós podemos passar. Finalmente, o esperado ataque do golem começou. Um feixe capaz de incinerar tudo irrompeu dos olhos do golem. Preocupado se Vincent poderia perder o tempo devido à velocidade incrivelmente rápida do feixe, eu me perguntei. Em meio ao grito de Vincent, sua magia foi ativada abruptamente. No instante em que o feixe estava prestes a atingir Vincent e o membro da equipe que o carregava, uma magia de espelho foi ativada, desviando o feixe para longe. Fique calmo e haja como planejado. O feixe refletido dispersou-se em todas as direções. Os membros da minha equipe evitaram por pouco o feixe de dispersão e, finalmente, um único feixe atingiu o golem. A barreira mágica se quebrou. Então, os membros da equipe de espera rapidamente correram em direção à barreira quebrada e começaram a atacar o golem. Graças aos membros da equipe que se concentraram nas pernas, como discutimos anteriormente, o chão escorregadio fez com que o golem caísse. 5 minutos e 11 segundos. Considerando o tempo, aproximei-me do golem. Está na faixa de 5 minutos. Ataque às áreas designadas que discutimos anteriormente. Você pode repetir mais uma vez? Grupo 1, mire no braço esquerdo. Grupo 2, apontar para o coração. Grupo 3, bater o flanco direito. Antes de entrar, já tínhamos atribuído posições de ataque com base em onde o núcleo mágico estaria a cada minuto. Desde que a posição mudou a cada minuto, eu tinha dito com antecedência quais partes do corpo para atingir. Nesta situação caótica, no entanto, minha mente estava um pouco dispersa. Apesar da ausência da barreira mágica, seu corpo era feito de aço e não era facilmente penetrado. No entanto, desta vez, eu pretendia acabar com isso. Eu usei a magia de fusão, Aurora, que eu tinha preparado com antecedência. Chamas negras surgiram e Galashur derreteu no flanco direito do golem que eu estava atacando. Não havia nada na minha mão. E a resistência do golem se intensificou. Um membro da equipe atacando o coração bloqueou o braço oscilante do golem e foi desviado. Felizmente, graças à magia protetora de Vincent por trás, o membro da equipe não foi empurrado para fora do penhasco. Percebendo que não tinha tempo, quebrei a poção que havia preparado e joguei-a no lado perfurado. Com o cheiro de corrosão no ar, o corpo do golem começou a sofrer deformações. Ficar mais tempo era perigoso. Seguindo meu comando, os membros da equipe recuaram e eu também me retirei. A tempo, o golem levantou-se de sua posição. Não está a regenerar-se. Um dos membros da equipe gritou. Vários fatores tornaram o chefe do 10º andar desafiador, mas suas habilidades regenerativas desempenharam um papel significativo. A menos que o núcleo mágico fosse destruído, o golem de ferro sempre regenerador deveria ter curado o lado perfurado, mas devido à poção que usei, permaneceu sólido. Como resultado, os movimentos do golem eram um pouco antinaturais. Hora do núcleo mágico mudar de posição novamente. Coincidentemente, estava agora na cabeça. Eu vou distraí-lo por apenas 1 minuto. Quando o golem estava de pé, eu não podia mirar na cabeça dele. Depois, jogamos um jogo de gato e rato, revezando-se para agro o golem para ganhar tempo. Ainda assim, com todos os 7 de nós sobrevivendo, comprar tempo foi fácil. A poção desempenhou um papel também. Como a ferida de lado não estava se regenerando, seus movimentos se tornaram lentos. Graças a isso, suportamos com segurança 1 minuto e entramos no 7º minuto. Pé esquerda, braço direito. Segmentar as pernas era relativamente fácil, então os membros da equipe deixaram marcas nas pernas com força. Não importa o quão reforçado o seu corpo fosse, os ataques infundidos com Galashur começaram a penetrar para dentro. Um dos membros da equipe bateu na perna e expressou dúvidas. Então, com os olhos brilhantes, o membro da equipe que estava agredindo o golem me chamou. Eu bati na perna dele. O núcleo mágico está na perna.
Vamos atacar todos juntos. Eu poderia ter atacado a perna, mas alguém ainda precisava agredir o golem. Se outro membro da equipe tomasse agro, eles poderiam se tornar presas fáceis em um instante. Então, decidi confiar o núcleo mágico aos membros da minha equipe. Graças a Vincent, que lançou feitiços na hora certa por trás, poderíamos navegar por esses momentos perigosos. Especialmente os momentos em que o golem tentou nos jogar fora do penhasco foram impedidos por Vincent usando terra ou magia do vento. De repente, com um enorme som de rachaduras, a luz explodiu da perna do golem. Mesmo que eu estivesse avisado com antecedência, quase não havia tempo para pensar. Eu gritei com os membros da equipe que estavam lá atordoados. Então todos apressadamente se achataram no chão. Em meio à luz ofuscante, uma enorme onda de choque avançou, nos afastando. À medida que a luz gradualmente desaparecia e abríamos os olhos, o golem tinha desaparecido completamente, e uma escada que levava para cima tinha aparecido. Estou acordado? Isto é inacreditável. Os membros da equipe, ainda em descrença, apesar do que haviam realizado, voltaram-se uns para os outros com sorrisos brilhantes. Fizemos isso! Fizemos isso! Ninguém foi eliminado? Como isso é possível? Precisamos ser os primeiros. Todos no 10º andar sobreviveram. Enquanto todos estavam se alegrando. Eu mudei meu olhar para a tela mágica compartilhada que estava nos gravando. Diane, desculpe, mas estou levando a vitória da aposta. Chapter 96, Getter Interest. Um silêncio arrepiante envolveu a área em frente à Torre de Modras. Apesar da presença de inúmeras pessoas, nem mesmo uma respiração podia ser ouvida. E então, quando a luz branca ofuscante cobriu a tela, a atmosfera tensa atingiu seu pico. O som de alguém engolindo com força ecoou alto. Então, quando a luz diminuiu e a tela revelou o interior da torre, alguém soltou uma risada incrédula. E daquele riso em diante, a multidão que se reunirá explodiu. Isso é possível? Não, a sério. Vimos com os nossos próprios olhos. Isso é insano, inacreditável. As pessoas gritavam e aplaudiam com entusiasmo. E quando a atmosfera atingiu seu clímax, Adrias Cromwell virou olhar para a tela e começou a rir. Alguém desmaiou, rapidamente levado pela equipe. Adrias é realmente alguma coisa, não é? Lúcia murmurou para si mesma enquanto observava a cena se desenrolar, e Viviane sentada ao lado dela assentiu de acordo. Seus olhos brilhavam com um fervor estranho, e suas bochechas estavam coradas de excitação. Isso é algo a reconhecer. Diane, que também estava presente, ofereceu sua observação composta. No entanto, seguindo a liderança de Diane, Yuri sentiu uma inquietação. Já faz um tempo desde que vi Diane inquieta assim. Honestamente, suas memórias eram tão vagas que Adrias parecia incrivelmente formidável. De acordo com a perspectiva de Yuri, o que a impressionou mais do que limpar o 10º andar com todos os membros da equipe sobreviventes foi o fato de que Diane parecia balançada. Com uma pitada de travessura, Yuri levantou uma sobrancelha sinistra e perguntou, chamando a atenção de Lúcia e Viviane que estavam com eles. Fizeste uma aposta, lembras-te? O que você vai fazer se Adrias ganhar? O que posso fazer? É uma aposta, por isso vou ter de lhe conceder o desejo. Além disso, só limparam o 10º andar. Não é como se eu estivesse ignorando Adrias, mas até agora, eu ainda estou ganhando. Yuri também acreditava secretamente que Adrias não seria capaz de limpar o 20º andar. Mas impulsionada pelo desejo de provocar Diane, ela continuou sua provocação. E se Adrias ganhar e pedir algo absurdo? O quê? Que demanda estranha. Enquanto a conversa fluía em uma direção divertida, Lúcia ouviu com grande interesse. Por outro lado, o rosto de Viviane endureceu gradualmente. Por que a senhora já bem informada tem que fazer isso? Eu nem percebo do que estás a falar. E por que é que continuas a dizer que o Adrias vai ganhar? Eu ainda tenho a vantagem até agora. Por que você é tão insistente que Adrias vai ganhar? A expressão desconcertada de Diane era bastante nova.
Talvez seja por isso que a atenção das inúmeras pessoas reunidas lá mudou para Diane. Ele está só a brincar. Acho que nem por um segundo a nossa Diane vai perder. A nossa adorável Diane. Incapaz de se segurar, Yuri, que não suportava o estado agitado de Diane, a puxou para um abraço. Lúcia cobriu os olhos com a mão, espalhando os dedos para espiar entre eles, e Viviane murmurou para si mesma, ainda perplexa com a conversa de antes. Adrias. Eu tenho que de alguma forma fazer algo antes que ela tire a primeira vez. 2. Diane, a vencedora do torneio e a que quebrou o recorde de 42 anos da academia, Viviane, a vice-campeã do torneio, e Lúcia, a segunda colocada, quem tinha mostrado seu talento excepcional entre os terceiros anos, estavam todos reunidos. Naturalmente, os olhares dos forasteiros estavam focados neles. Deus, diretor da academia, que ocupava um assento entre eles, acariciou sua barba e soltou uma risada. Há realmente muitos talentos nesta geração. É tudo graças às bênçãos do Império Rodren. Isso é verdade. Mas, pessoalmente, quero classificar Adrias Cromwell ainda mais alto do que as crianças reunidas lá. A pessoa que falou foi Surahan, o chefe do Departamento de Estudos de Cavaleiros. Desde Berial, que estava fornecendo instrução privada para Adrias, também estava presente, ele assistiu Surahan com uma expressão intrigada. Você pode nos dar uma razão para isso? Eles foram excepcionais desde o início. Então é natural. Adrias é diferente. Claro, Viviane Veloca, vice-campeã do torneio, também mostrou um crescimento inesperado, mas isso para com eles? De acordo com seu registro, é difícil entender como ele cresceu tanto. Ele entrou em destaque durante o segundo semestre do ano passado, não por suas realizações atuais, mas por sua reputação devido à poção. Deus assentiu em concordância. Ele era uma das pessoas que tinha percebido diretamente Adrias não era comum. Naquele momento, alguém interpôs. Bem, é um bom momento desde que eu tenho sido curioso de qualquer maneira. Podes dizer-me mais sobre aquele tipo? O atual chanceler do Império Rodren e o chefe da família do Kaukazaf. Um dos 4 pilares do Império, uma família de prestígio que serviu o Império lealmente por gerações, ao contrário das outras famílias que formaram bases de poder independentes. O Duque Kazaf tinha cabelos longos e castanhos que corriam até o pescoço. Ele habitualmente torcia o cabelo enquanto falava. Principalmente literalmente. De repente, ele inventou a Everlast Potion no ano passado e, desde então, rumores estranhos o seguiram. Ele era famoso por ser um mágico bizarro que se exercitava todos os dias. Claro, seu nível de exercício foi impressionante o suficiente para um estudante da Academia de Cavaleiros ganhar fama. Não é comum os mágicos se exercitarem assim. Então você notou que ele tinha uma constituição peculiar desde então. Sem ouvi-lo diretamente dele, não é certo, mas provavelmente não é o caso. Ei, Lord Kazaf. O que te traz aqui? Não estavas ocupado com assuntos de Estado? Naquele momento, uma voz provocadora foi ouvida por trás. O Duque Minus Molein aproximava-se. Ao lado dele estava Denar Sly, o vice-comandante dos Cavaleiros Molein. Vestido com um terno branco, Duque Molein arregaçou as mangas bem ajustadas, revelando as tatuagens em seus braços musculosos. Você veio aqui porque está curioso sobre Adrias, certo? Honestamente, ele não faria algo assim se tivesse consciência. Até alguém como eu está a abanar a minha cabeça. É um comentário desnecessário. Acho fascinante. É surpreendente como uma pessoa, que nunca saiu de seu domínio, de repente se destaca assim. Apanhaste o cheiro da presa? Em resposta às palavras de Hector, que metaforicamente o comparavam com animais territoriais, Minus revelou um sorriso feroz. Sua graça, tratar-me como você trata sua graça só porque temos cabelos brancos é estranho. Não sou uma hiena. Uma escaramuça mental ocorreu entre Minus e Hector. Ao contrário de Minus, que estava perto de ser um mestre da aura, Hector era apenas um civil comum. No entanto, ele confrontou com confiança Minus sem mostrar quaisquer sinais de recuar.
À medida que a tensão aumentava, os guarda-costas de Hector pareciam prontos para dar um passo à frente, mas Hector gesticulou para detê-los. Basta. Já vi tudo o que preciso. Acho que devia voltar agora. Por favor, tenha cuidado. Se você não quer acabar como outra pessoa, seja especialmente cauteloso com suas costas. Ignorando as palavras de Minus, Hector Casaf, com seus guarda-costas no reboque, deixou a cena. Observando a partida de Heitor, Mino, que ainda estava fervendo de raiva, desviou o olhar. O que é isto? Ele já chegou ao 10º andar. Denard, por que me ligaste tão tarde? Peço desculpa, Duque, não, Vossa Graça. Com uma expressão relaxada, Minus sentou-se no assento que Hector havia deixado e perguntou a Deus, o diretor. Fizeste uma gravação disso? Então, por favor, mostre-o agora. O Adrias acabou de limpar o 10º andar, e provavelmente vai descansar por uns tempos. Casualmente fazendo um pedido, Minus pressionou o queixo com o punho e olhou atentamente para a tela exibindo Adrias Cromwell. Um novo vento está soprando através de Rodrin? Está a ficar interessante. A partir do 11º andar, o nível de dificuldade aumentou drasticamente, resultando em uma ocorrência gradual de eliminações. No entanto, o moral dos membros da equipe foi maior do que nunca. Com o segundo lugar firmemente assegurado, com exceção da equipe de Diene, e a conquista sem precedentes de todos os membros que passavam pelo 10º andar, seus espíritos estavam subindo. Bem, isso é uma pena. Vou-me embora agora. Como um membro foi derrotado pelos Shadow Jackals, só me restava. Atualmente, estou no 14º andar. Eu subi bastante alto em comparação com um extra. Mas agora é a minha hora de brilhar. Se estivéssemos todos juntos, teria sido melhor para mim também. Minha condição física estava perto do seu pico. Embora fosse um pouco desconfortável para os membros da minha equipe me acompanharem, eles não eram completamente inúteis, o que me ajudou a manter minha condição. Eu vou direto para cima. Não há razão para atrasar. Subi imediatamente para o 15º andar. Eu limpei o 15º, 16º e 17º andares, e depois o 18º andar. Entre minhas habilidades atuais, nenhuma consumiu uma quantidade significativa de mana, então meu consumo de mana não conseguiu alcançar minha taxa de regeneração de mana. A minha piscina de mana estava sempre cheia. Devo usar algumas poções? Como minha fadiga física se acumulou apesar do bom estado de mana, decidi usar alguns impulsos. Usando poções Everlast, poções de recuperação e poções de regeneração, eu rapidamente me recuperei da fadiga. Usando o conhecimento de monstros adquiridos a partir de jogos, o terreno e armadilhas específicas para cada andar, e outros truques, eu era capaz de limpar cada andar sem um arranhão, mesmo que isso tenha levado algum tempo. Agora, é hora de começar a ficar sério. Embora eu estivesse tenso, não acreditava que a vitória estivesse fora de alcance. Afinal, meu objetivo inicial era o 30º andar. Como há um chefe no 30º andar também, eu não tinha intenção de lutar muito no 20º andar. Verificando a hora, já era noite. Por enquanto, eu planejava dormir e enfrentar a subida do 20º andar no dia seguinte. Talento de Adrias Cromwell, um potencial de evolução da magia elemental, universal. O potencial do meu talento em magia elemental chegou a 100%. Parte de mim queria evoluir imediatamente, mas eu não conseguia suportar a fadiga causada pela evolução apenas para chegar ao 30º andar. Mesmo sendo eu mesma, tive que permanecer cautelosa até o 30º andar. Quantas vezes eu recarreguei o save no jogo para limpar até o 30º andar? Eu não tinha limpado isso na minha primeira tentativa, mesmo uma vez. Eu provavelmente recarreguei o jogo 5 vezes ou mais. No entanto, mesmo esses personagens da época pareciam de baixa especificação em comparação com o meu eu atual. Se eu fosse jogar como meu eu atual, eu teria confiança para limpá-lo em um tiro desde que eu sabia todas as estratégias. Havia apenas uma exceção. Um estágio oculto que aparece apenas quando você limpa o 30º andar pela primeira vez. É um espaço oculto que ninguém conhece, exceto o criador, Modras.
Se você limpar o 30º andar, você recebe a recompensa de conquistar a Torre de Modras. No entanto, eu tinha tentado muitas vezes, recarregar o jogo várias vezes para tentar limpar o 31º andar, mas era uma etapa impossível de bater. Ele não foi projetado para ser limpo desde o início, era mais como um estágio para avaliar suas habilidades, semelhante a medir a força de perfuração em uma máquina de perfuração. Eu tinha desistido rapidamente, mas... poderia ser possível agora? Chapter 97 em Breakthrough. À medida que o dia clareou, a área em frente à Torre de Modras começou a ficar lotada de estudantes que não tinham palestras matinais. Ei, pode dar-me algum espaço adiantado? A Caroline tem uma palestra matinal, e prometi gravá-la para ela. Eu também estou gravando. Também o enviarei a ti. Como não havia palestras matinais, a maioria dos alunos havia chegado, criando uma multidão esmagadora. Em Dian. No caso de NE, a atmosfera era tal que subir andares mais altos era esperado dela, então ela não foi atacada por estudantes como este. No entanto, com desafiantes consecutivos atingindo o 20º andar da mesma série, tornou-se um grande problema. Um pouco lento Minus Moraim apareceu em roupas casuais quando ele cumprimentou com um bocejo. Desde que Adrias abriu o 10º andar há 2 dias, ele permaneceu na academia sem sair. O cabelo ligeiramente desgrenhado de Mino parecia incomodá-lo, então ele continuou passando a mão por ele. Ao fazê-lo, Denard aproximou-se dele. Sua Alteza, Sr. Yonorufak estará visitando hoje. Yonorufak? O que é isto sobre o prodígio marcial aparecer? Ele disse isso, mas um sorriso tocou nos lábios de Minus. Ele poderia ter falado dessa maneira, mas havia um brilho em seus olhos, semelhante ao de uma criança travessa antecipando algo divertido. Vendo-o assim, Denard esfregou suas têmporas. O Sr. Yonorufak não é o único. A terceira princesa Micaela, o quarto príncipe Odel, e até mesmo a senhora da Torre Mágica de Agnes também estão chegando. Uau! O que eles estão esperando para ganhar que eles estão todos correndo aqui? Era diferente de Diane, que fazia parte do Ducado de Arcadien. Atualmente, Adrias Cromwell detinha o título de conde, que era uma posição relativamente normal na nobreza. Por causa disso, ele era um indivíduo de baixo perfil, sem muita carga ou pressão. Do ponto de vista do recrutamento de talentos, não havia mais ninguém que possuísse melhores condições e perspectivas do que ele. O Sr. Yonorufak parece estar visitando apenas por curiosidade. Isso faz sentido. Ele é um simplório que não se importa com assuntos mundanos. O problema eram os outros. Além disso, este pode não ser o fim. Se ele conseguisse conquistar até o 20º andar aqui, era certo que um tipo diferente de perturbação se agitaria dentro do Império, diferente de Diane. Eu preciso tomar uma decisão em breve. Minus esfregou o queixo e olhou para a tela. Na tela, Adrias estava se preparando para subir ao 20º andar, arrumando sua área onde ele havia ficado. Mesmo Denard, que estava momentaneamente aqui para vê-lo, não foi capaz de manter Adrias dentro da academia. As ações e movimentos de Adrias eram tão fortes que até Minus, que havia retornado à academia para assistir por diversão, sentiu seu coração vacilar. Ele pode odiar o imperador por isso, mas não é como se ele estivesse se importando com isso desde o início. Devo cutucá-lo um pouco? Ele também tinha uma irmã mais nova. Ela era bastante animada, ou melhor, excessivamente animada, mas tinha quase a mesma idade que Adrias. Mesmo que fosse uma princesa ou um príncipe que tivesse os olhos nela, não havia vínculo tão forte quanto os laços de sangue que compartilhavam. Você ligou, Sua Alteza? Denard hesitou com as palavras de Minus. Pensar que ele a tinha ligado. A partir dessa ação sozinho, Denard poderia adivinhar o que Minus estava pensando, e ele abaixou a cabeça. Vou buscá-la imediatamente. O mais rápido possível, se puder. Seria bom se ela pudesse vir depressa. Coisas boas devem ser compartilhadas. Seria um desperdício vê-lo sozinho. Vendo seu mestre torcendo suas palavras como uma raposa, e Denard prontamente deixou a cena. Um tempo depois, Denard voltou. Ele ficou ao lado de Mino. Ela disse que viria imediatamente.
Bom trabalho, Dainard. Ela provavelmente não concordou em vir imediatamente. Sua irmã, que compartilhava uma personalidade semelhante com ele, era bastante problemática. Ela muitas vezes causava problemas dentro do território, e sua natureza de força de vontade dificultava para Minus gerenciá-la adequadamente. Boa coisa. Eu estava preocupado sobre como isso iria acontecer. O que você acha? Se posso expressar minha opinião pessoal, também acho que Adrias Cromwell é bastante promissor. Sim, estou ansioso por isso. Agora que Adrias está prestes a ser eliminado em breve, vamos esperar vagarosamente. A propósito, Denard, também chegaste ao 20º andar, certo? Devido às minhas habilidades insuficientes, o 20º andar era o meu limite. Enquanto Minus e Denard conversavam levemente, pessoas de fora chegaram à cena em um momento perfeito. Os alunos que estavam assistindo, fascinados pela aparência esplêndida e glamourosa dos forasteiros, começaram a murmurar. A princesa Micaela está aqui com o príncipe Odell. Senhora da Torre Mágica de Agnes. A chama ardente, Lexima Holmes. Enquanto a Torre Mágica Rodren era a torre mágica mais influente dentro do Império, a Torre Mágica Agnes, que era como uma empresa que espalhava sua influência por todo o continente, também foi considerado um dos mais fortes. Estabelecendo ramos da Torre Mágica em vários lugares, a Escola Agnes priorizou as habilidades sobre tudo mais, e até mesmo a posição do Senhor da Torre Mágica foi baseada apenas na habilidade. Lexima Holmes era o atual Senhor da Torre Mágica de Agnes, com o título de Chama Ardente. Shay tinha sido famoso mesmo antes de se tornar o Senhor da Torre Mágica. Os 4 indivíduos pareciam ter se cumprimentado com antecedência, e eles naturalmente se aproximaram da cena. Mino levantou-se de seu assento e cumprimentou-os levemente. Senhor Yunorufak, já faz algum tempo. Vendo-o atender ao marquês tão abertamente, as expressões da princesa e do príncipe não ficaram particularmente satisfeitas. No entanto, considerando a situação, eles podiam entender um pouco, então eles não mostraram nenhuma reação aberta. Jaden Yunorufak foi um prodígio digno de tal tratamento. Você não deveria cumprimentar o príncipe e a princesa antes de mim? Felizmente, Lord Yunorufak cuidou dos filhos do imperador. Como eles ainda eram crianças pela idade das leis, eles enviaram seus agradecimentos através de seus olhos, então confiantemente levantaram a cabeça. Oh, eu cometi um erro. Muitas vezes eu estrago porque eu vendi minhas maneiras em algum lugar quando eu era jovem. Já faz algum tempo. Princesa Micaela, Príncipe Odell. Nem de todo. É um prazer conhecê-lo, Lord Morhaim. Depois de trocar saudações, as vozes dos alunos ecoaram. Por que realmente? Não há maneira de ele conseguir. Com a notícia de que Adrias Cromwell havia chegado ao 20º andar, as saudações foram adiadas quando todos se sentaram. Deus, diretor da academia, e os 2 chefes de departamento que haviam chegado tardiamente cumprimentaram-se novamente e observaram as atividades de Adrias. O que achas que ele está a planear? Exatamente. Ele vai usar algum truque como fez quando limpou o 10º andar? Quando o chefe do 20º andar tinha 8 pernas e era tão grande quanto um gigante, era uma criatura colossal que parecia gigantes iria montá-lo. Sem ser detectado pelo chefe do 20º andar, Adrias se moveu pela sala, que estava cheia de colunas parecidas com templos, como se estivesse se preparando para algo. E depois de cerca de 10 minutos, aqueles que assistiam à tela expressaram seu espanto de uma só vez. Adrias estava restringindo as pernas do chefe e incansavelmente golpeando unilateralmente. Como o chefe com a mobilidade mais poderosa, apenas imobilizá-la já era uma conquista significativa. Mesmo assim, os ataques do chefe foram extremamente ameaçadores. No entanto, Adrias parecia prever e preventivamente contrariar os ataques do chefe como se ele tivesse habilidades clarividentes. Embora parecesse que ele estava seguindo um padrão memorizado e agindo de acordo, para aqueles que observavam de fora, era a resposta apropriada como se Adrias pudesse prever o futuro. Usando armadilhas dentro da sala, explorando as características do chefe e aproveitando truques, Adrias limpou o 20º andar com facilidade.
Os espectadores, que estavam testemunhando esse espetáculo, não conseguiam entender que ele havia sido limpo e perderam o tempo para torcer, deixando-os em um estado de confusão. Enquanto a multidão estava perplexa, Adrias continuou a subir os andares sem hesitação. Não havia tempo para descansar. Só depois que o número se tornou visível as pessoas lentamente ficaram atônitas. Então, isso significa que ele limpou o 20º andar? Adrias Cromwell não parou. Depois de derrotar o último minotauro restante, ele embainhou sua espada. Hoje, ele decidiu fazer uma pausa aqui e refez seus passos através das passagens labirínticas. Eu poderia ter me sobrecarregado. Mesmo com muitas poções, a dificuldade havia subido ao ponto em que um pequeno passo em falso poderia levar à expulsão imediata. Seus músculos estavam tensos da cabeça aos pés devido à fadiga acumulada, e ele estava ciente disso. A fadiga se acumulou até o ponto em que ele podia senti-la por todo o corpo. Ainda assim, ele subiu do 20º andar para o 25º em apenas um dia. Ele decidiu parar aqui hoje, amanhã, ele enfrentaria o 26º andar. Ele voltou para o dispositivo oculto que havia descoberto com antecedência. A localização do dispositivo estava dentro de um ponto cego na tela compartilhada, por isso não poderia ser visto por aqueles de fora. O Machimen provavelmente não descobriu este dispositivo. Mesmo que o tivesse feito, não teria conseguido subir de qualquer maneira. Quando ele tocou o dispositivo escondido no labirinto, o labirinto começou a mudar. Sem mudar o labirinto usando este dispositivo, teria sido impossível encontrar as escadas que levam ao próximo andar. Esquerda 3 vezes, direita 2 vezes, esquerda 3 vezes novamente, para cima uma vez. Como se estivesse entrando em um comando, ele moveu o dispositivo. O labirinto se transformou quando ele manipulou o dispositivo. Embora não fosse visível a partir daqui, provavelmente havia um caminho que levava as escadas para o próximo andar. Trabalhei tanto para descobrir isso, e agora posso usá-lo. A vida é cheia de surpresas. Naquela época, ele estava apenas fazendo isso para aproveitar o jogo, mas agora estava sendo útil. Na verdade, não foi nada agradável. Era pura moagem. Depois de manipular o dispositivo e verificar se ele estava conectado às escadas, ele continuou a tocar no dispositivo repetidamente. Deve ter levado muito tempo para descobrir o comando correto. A propósito, o caos já deve ter irrompido lá fora. Talvez mais pessoas se reuniram em torno do que para o caso de Diane. Eu quebrei um recorde que ninguém esperava. E não foi apenas um registro menor, e foi o primeiro e mais alto título desde a criação da academia. Eu deveria ter pensado nisso de antemão. Mesmo no jogo, sempre que eu conquistava a Torre de Modras, as pessoas sempre ficavam curiosas e me bombardeavam com perguntas. Personagens com origens de prestígio tendiam a experimentar isso menos, mas quando eu joguei como Lúcia ou Louis, eu me certifiquei de manter um perfil baixo. Porque eu não pertencia a uma facção proeminente, eu atraía a atenção de todas as direções como um alvo fácil. O imperador é um inimigo, então eu provavelmente deveria fazer uso de um dos outros nobres. Meu título atual não significava nada. Sendo um conde sem território, que tipo de conde era eu? Apenas um nominal. No entanto, essa habilidade atrairia várias forças para se aproximar de mim. Felizmente, eu não sou um marquês, certo? Se a família Cromwell fosse uma margrave, só o pensamento faria a minha cabeça girar. Obrigações e responsabilidades eram imensas, mas tudo o que voltava era o título de honra. É claro que a honra era uma força poderosa nesta época, mas pessoalmente, como alguém que buscava resultados práticos, era mais um incômodo. Entre os marquês, Patrick Bagras, o Marquês do Norte, nasceu soldado. Ele provavelmente se sentiu satisfeito com sua posição. No entanto, se outros nobres, incluindo eu, tivessem recebido o título de marquês, não aceitaríamos de bom grado. Posso começar a deitar a cama? Embora eu me sentisse desconfortável dormindo sozinha, eu tinha criado círculos mágicos de alarme para aliviar minhas preocupações. Eu ganhei a aposta com Diane, então eu deveria pensar sobre o que pedir. O que Diane poderia estar pensando neste momento?
Era lamentável que eu não pudesse ver sua expressão. Com esse ritmo, eu provavelmente chegaria ao 30º andar amanhã e subiria para o 31º andar. O 31º andar foi, sem dúvida, quebrável, e a chave foi o 30º andar. É difícil de avaliar. Mesmo se eu conseguisse romper, eu me perguntava se haveria recompensas. Ainda assim, senti que poderia haver algo, mas o mistério seria revelado amanhã. A propósito, o 31º andar aparece na tela. Eu tinha sido cauteloso desde que parecia ser sutilmente visível antes. Mas pensando nisso, o 31º andar era um andar que não era compartilhado na tela. Chapter 98, 30th floor. Subi as escadas à minha frente. Já era a 29ª escada e, oficialmente, a última escada. Eu finalmente consegui. O último andar que foi compartilhado na tela. Por isso, ficou conhecido como o último andar. O cenário que me cumprimentou foi uma paisagem verde sombria. Todos os tipos de plantas e musgo estavam crescendo em todos os lugares, tornando difícil acreditar que estava dentro de uma torre. No centro havia uma árvore enorme. Era maior do que o chefe do 20º andar, Granny. Dado o seu enorme tamanho, derrotá-lo rapidamente não foi fácil. A abordagem ideal era seguir uma estratégia e atacá-la metodicamente. Seguir a estratégia levará muito tempo. Se demorasse muito tempo, as variáveis aumentariam. Seguir uma estratégia nem sempre foi a opção mais segura. Sabendo disso, eu tinha vindo preparado de fora. Os catalisadores de uso único que fiz ao criar o antídoto de Lúcia. Embora fossem armazenados em garrafas de poção, eles eram realmente catalisadores usados para criar círculos mágicos. Apesar de serem catalisadores, eles não eram tão diferentes das poções, então eu facilmente criei quase 100 garrafas com meu prodigioso talento para fazer poções. Estimando o tamanho do círculo mágico, eu fiz alguns apenas no caso. Glaezyr, que havia detectado o intruso, começou a se mexer de seu sono profundo e levantou seu corpo. Um tronco de árvore gigante, mas com uma cabeça humana, a voz baixa de Glaezyr indicou seu despertar. Ao mesmo tempo, suas inúmeras raízes se estendendo em todas as direções pareciam estar se preparando para lançar um ataque. Abri a tampa da garrafa de poção preparada, polvilhei os catalisadores no chão ao redor de Glaezyr e comecei a circular em torno dela. As raízes voaram em minha direção como chicotes, tentando me atingir. Sem parar meu movimento, eu bloqueei os ataques com minha espada e continuei espalhando os catalisadores no chão. O volume de raízes voadoras aumentou, mas eu continuei acendendo a magia do fogo, incinerando as raízes. Depois de derramar um total de 8 catalisadores, eu finalmente completei um círculo completo ao redor do perímetro externo. O perímetro externo era administrável, mas o verdadeiro desafio estava à frente. Quanto mais perto eu chegar de Glaezyr, mais nítida a curva de dificuldade se torna. No entanto, eu preciso entrar na área interna para desenhar o círculo mágico. Ao mesmo tempo, completar o círculo mágico garantiu a vitória. Originalmente, depois de descobrir essa estratégia no jogo, eu continuei a usá-la e ela se mostrou eficaz. Além disso, se tudo mais falhasse, eu sempre poderia recorrer ao método de desgastá-lo tradicionalmente. Ter magia e uma espada à minha disposição significava que eu tinha mais de uma opção. Quando comecei a me aproximar da área interna, houve um som explosivo, e monstros começaram a surgir do corpo de Glaezyr. Essas desovas de monstros eram como pólen, e uma vez que eles se ligavam, eles se transformavam em criaturas irritantes. Combinei o meu esgrima com a técnica do Windicutter e bati fora. A poderosa rajada da minha espada varreu os monstros de pólen no ar. Eu não podia matá-los todos, então alguns deles conseguiram escapar, rastejando em minha direção no chão. Seu movimento era lento, mas seus números não eram insignificantes. Eu me mudei diligentemente para evitá-los. Cerca de um quarto feito agora? Mesmo nesse ritmo, eu estava fazendo um bom progresso. Eu queria acelerar um pouco mais, mas a resistência de Glaezyr estava colocando um amortecedor nisso. À medida que me aproximava, os movimentos de Glaezyr tornaram-se mais intensos, e dezenas de raízes passaram por mim.
Evitei a maioria dos ataques correndo e ocasionalmente bloqueando com a minha espada, tudo enquanto fazia o meu caminho em direção ao tronco principal de Glaesir. Novos monstros começaram a emergir lentamente. Essas criaturas verdes eram do tamanho de goblins, mas tinham uma aparência mais parecida com uma planta. Eles vieram até mim e começaram a se detonar. Eu tinha antecipado isso, então eu rapidamente invoquei um escudo da terra para bloquear a explosão. No entanto, vendo os suicidas bombardeiros constantemente desovando perto de Glaesir, eu franzi a testa. Posso precisar empurrá-lo um pouco. Lidar com monstros de pólen sozinho já era problemático, mas quando os homens-bomba se juntaram à mistura, as coisas ficaram caóticas. Além do mais, se um pouco mais de tempo se passasse, novos monstros começariam a aparecer também. Tive de completar o círculo mágico antes disso acontecer. Assim que estiver completo, passarei pela fase 2 e 3 e irei direto para a fase final. A fase final também não seria muito longa. Alguns golpes de espada, alguns feitiços, e isso deve ser feito. Claro, eu precisava ser cauteloso. Glaesir soltou um rosnado baixo. Parecia quase questionador, o que era estranho. Nos olhos de Glaesir, tudo o que podia ver era eu circulando sua área externa, derramando um líquido estranho no chão. Talvez fosse por isso que seus ataques de raiz estavam enfraquecendo gradualmente. Inesperado de uma maneira boa, é claro. No jogo, quanto mais tempo passava, mais ferozes os ataques se tornavam, independentemente das minhas ações. Mas, na realidade, parecia que essa estratégia poderia levar à complacência. O círculo mágico estava agora 2/3 completo. A próxima fase seria a mais desafiadora, pois eu tinha que ficar perto do corpo principal de Glaesir. À medida que me aproximava, até Glaesir, que parecia complacente, ficou tenso mais uma vez. Ele balançou galhos maciços que pareciam braços humanos, que não tinha usado até agora. Eu manobrava como um acrobata, às vezes pulando sobre obstáculos e outras vezes desviando com Galashur, enquanto continuava a criar o círculo mágico. Minha mente estava correndo tanto que parecia que minha alma estava escapando, mas eu me concentrei com todas as minhas forças, sabendo que até mesmo o menor erro levaria ao fracasso. Eu superei todos os tipos de obstáculos e finalmente completei o círculo mágico. No entanto, meu sucesso dependia apenas da evasão e do bloqueio. Se eu tivesse que atacar Glaesir enquanto executava essa estratégia, eu não teria sido capaz de gerenciá-la. Agora eu preciso me retirar para fora. A ativação do círculo mágico teve que ocorrer fora do círculo. Isso foi um dado, mas se eu ativasse o círculo de dentro, eu seria arrastado para os efeitos da magia e efetivamente cometeria suicídio. Recuar era simples, um sprint direto era tudo o que precisava. Vendo-me finalmente perto de seu corpo principal e depois fugindo, Glaesir soltou um grito intrigado. Não te preocupes, vou despedir-te em breve. Voltando do círculo mágico, eu estava a uma largura de cabelo de ser tocado pelas raízes de Glaesir. Acendi levemente as raízes com uma aura infundida de fogo e pressionei minha mão no chão onde o círculo mágico foi desenhado. É um pouco maior do que os que pratiquei lá fora, mas está tudo bem. Meus preparativos não se limitavam apenas a pesquisar poções. Eu também estava me preparando para a Torre Modras. Eu tinha desenhado todos os círculos mágicos, mas organizar a mana era outra questão inteiramente. Embora fosse possível lidar com inscrições usando círculos mágicos, um grande círculo como esse exigia um arranjo cuidadoso de mana. Uma raiz veio voando para mim, mal coçando minha bochecha enquanto eu virava a cabeça bem a tempo. Enquanto arrumava a mana, não conseguia mexer-me, o que me deixou vulnerável. Mesmo que os ataques de raiz esporádicos continuassem, eles agora eram gerenciáveis, e o círculo mágico finalmente começou a brilhar. Ativar o círculo mágico aconteceu em um instante. Glaesir, observando o chão cintilante com um olhar estranho, de repente sentiu uma onda sinistra de energia mágica e sacudiu seu corpo ferozmente, tentando se mover. O círculo mágico que cobria a maior parte do 30º andar criava um pilar de chamas simples, mas enorme. O grito de agonia de Glaesir reverberou por todo o espaço, e o ainda poderoso círculo mágico continuou a vomitar pilares de chamas. O tempo de funcionamento do círculo mágico é de 30 segundos.
Assim que a coluna de fogo desapareceu, corri para a frente. Atacar Glazier agora, enquanto estava no seu ponto mais fraco, era a melhor maneira de tornar a limpeza deste estágio ainda um pouco mais fácil. Já ganhei desde o ponto em que ativei o círculo mágico. No entanto, eu não baixei a guarda devido à possibilidade de variáveis inesperadas. Era uma regra minha não relaxar até que o objetivo fosse alcançado. Glazier, agora carbonizado e com seu comportamento alterado, nem sequer tinha notado que eu me aproximava. Estava se contorcendo em agonia e gritando de dor. Ele não sabia que eu estava subindo seu corpo. Subindo rapidamente, cheguei ao topo de sua cabeça e pisei nela, e coloquei aura na lâmina. Eu vou derrubá-lo em um strike. A aura do Galashur começou a mudar. Era uma reminiscência de algo que meu mestre havia me mostrado antes. Embora eu ainda não tivesse tentado executar a técnica como meu mestre fez com ventos de espada, eu ainda poderia esfaquear e detonar. A espada perfurou a cabeça carbonizada de Glazier. Só então Glazier percebeu que eu estava de cabeça para baixo. Agarrou-se e estendeu seus ramos em minha direção, mas já era tarde demais. Uma tremenda explosão seguida por uma onda de choque entrou em erupção. A explosão foi tão grande que até eu, o usuário, fui afetado pelo recuo. Fui detonado pela força da explosão, mas mesmo a tempo, consegui impedir-me de cair, incorporando a espada no corpo do Glazier. Olhando para cima, pude ver os restos meio destruídos da cabeça de Glazier, destruídos pela explosão da espada transformada. Graças ao círculo mágico, sua cabeça tornou-se frágil e desmoronou facilmente. O gemido final de Glazier foi interrompido, silenciado após um único som. Eu limpei meu rosto manchado de sangue e desci. Eu tinha assumido o desafio em um estado onde minhas estatísticas estavam mais altas do que nunca, então, naturalmente, eu estava confiante. Mas ao contrário dos jogos, onde um único erro pode ser perdoado, aqui, até mesmo um erro era inaceitável. É por isso que eu estava no limite. Eu consumi as poções restantes e apliquei pomada no meu corpo ferido. Não havia tempo a perder. Eu imediatamente pisei as escadas que levam ao 31º andar. Bem, o que você sabe? Ele limpou a Torre Modras. Em vez de aplausos de triunfo, o espaço aberto em frente à torre ressoou com murmúrios. Havia mais um zumbido do que uma celebração completa. Neste ponto, não havia mais poderes surpreendentes para revelar. Para aqueles que inicialmente acreditavam que não podiam nem passar o 20º andar, a situação atual era quase inacreditável. Com cada andar que eles tinham subido a partir do dia 20 em diante, eles tinham expressado espanto. Mas agora, bem, foi quase um fenômeno peculiar que nem sequer agitou suas emoções. Não é ruim, Greita Morraim, a irmã mais nova de Minus, comentou com um olhar intrigado enquanto assistia à tela. Embora ela não queria vir e estava em um humor um pouco azedo por ser arrastado aqui contra a sua vontade por seu irmão, ela parecia entender por que seu irmão a forçou a se juntar a ele. Ainda assim, prefiro alguém com um pouco mais de substância. Apenas diga alguma coisa por enquanto. Não te estou a obrigar a gostar dele. Greita assentiu em resposta às palavras de Minus. O verdadeiro monstro, Mashimen, conhecido como o ser incomparável, tinha atingido apenas o 25º andar. Então, se Adrias tivesse conquistado até o 30º andar, era natural ficar animado com o quanto ele cresceria. Quando Minus olhou ao redor, ele notou os subordinados do imperador que haviam se apressado, os subordinados do duque e vários solters de diferentes organizações. O velho Bart está aqui, mas parece que o Sr. Sancler ainda não chegou. Ele tinha ouvido que enviados de países estrangeiros também estavam planejando visitar. Até agora, provavelmente haveria algum tipo de conclusão. Mesmo sem os outros, o próprio Minus não tinha intenção de deixar Adrias escapar. Mas por que é que ele ainda não saiu? Alguém entre os alunos expressou sua confusão. Foi só agora que as pessoas estavam percebendo que Adrias, que tinha esclarecido até o 30º andar, ainda não tinha emergido da torre. E essa percepção provocou várias suposições nas mentes de muitos. Poderia ser, o 30º andar não é, e o fim,